o pastor lá da música, lá do Ousado Amor, é tipo isso aí mesmo, tá entendendo? Então, então assim, nossa, mas falando sério mesmo, eu acho que é basicamente esse o ponto assim, meio que pega na minha mente, porque, tipo assim, eu entendo que as emoções, no contexto do ser humano, podem ser, tipo assim, um fator limitador, mas isso talvez se daria não por causa das emoções em si, mas por causa da ausência de controle, né, de um controle sobre elas, né? Se a Então, gente pensa, imaginar que Deus seria controlado por suas emoções, aí a gente pode até pensar nesse ponto. Mas não, tipo assim, uma mente perfeita, né? Uma mente acima da nossa, que estivesse absolutamente no controle, né? Um controle emocional. Porque aí é que tá. Hoje eu ouvi uma galera falando realmente que a questão das emoções meio que são ilusões, aí, são fantasias da percepção humana, por assim dizer. cara, Mas se tem gente que você acha que não, tem pensar, gente que acha que, né? ó, se você pensar, nós somos controlados pelas nossas emoções. Da onde elas vêm, como elas vêm, é o grande mistério, né? Mas, por exemplo, a maneira como nos expressamos, como nos vestimos, esse incômodo que vocês têm com a minha fala, você ligar para um elogio ou não, você concordar com A, B, C ou não, isso tudo tem a ver com as nossas emoções. Imagina um ser que consegue controlar de maneira absoluta todas as suas emoções, que não tem carência nenhuma, que não tem necessidade nenhuma, que não tem necessidade de afeto, de reconhecimento. Por exemplo, porque nós gostamos de fazer coisas boas? Porque nós queremos nos inserir, nós queremos fazer parte, nós queremos nos sentir parte da humanidade. Por que a gente se vinga? Porque o nosso ego foi ferido. Porque a gente fica com raiva? Porque a gente acha que algo nos pertence. Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é vaidoso. Agora, imagina um ser que tem controle absoluto. Esse ser simplesmente é. Não é indiferença, não é necessidade ou carência, simplesmente é o estado de ser. Simplesmente é o estado de existir, sem a necessidade de estar ali, né, para se completar no outro. É claro que o que eu estou falando aqui é uma especulação. Como eu falei antes, é difícil pensar o infinito. Nós somos seres limitados. Qualquer especulação nossa é mera especulação. Mas se nós dizemos que Deus é tão absoluto, é tão soberano, é o início e é todas as coisas, atribuir um sentimento a esse ser é limitá-lo. Dizer que Deus precisa, por exemplo, dos meus louvores é limitá-lo. Dizer que Deus se agrada do meu trabalho na igreja é limitá-lo. Dizer que Deus precisa do meu dinheiro, do meu dízimo, é limitá-lo. Porque esse ser que é o Criador e é todas as coisas, necessariamente não precisaria de nada. Então, assim, Show, mas peraí, segura aí. Não, ah, agora eu fiquei animado, então, peraí. ah, Não, falando sério. Não, beleza. você está Mas comendo o quê? aí, acabei de tomar um café aqui, eu já tô meio O que ligado tem na nesse internet. café, irmão? Mas então, mas então, beleza, mas segura aí, mas vamos então inverter agora o argumento aí, professor. Tá, vamos pensar em todas as características que apontam a Deus como absoluto, tá? Certo. Mas agora E vamos nós pensar no ato damos. de. Não, sim, beleza. Mas agora vamos pensar no ato da criação, então. Nós estamos realmente diante de um ser que ele é absoluto, ele não precisa de nada e ele está acima. Mas aí que tá, sendo ele absoluto, o ato de criação por si só, já que ele não precisa da criação, mas o ato de criar, né, já não seria já uma demonstração de uma emoção
infinita, por assim dizer, porque o que é criar, no caso? Criar seria é algo artístico, eu quero, assim, né, a nossa concepção e tudo, Sim, eu quero replicar, né, basicamente aquilo que eu sou de uma determinada forma. Eu quero criar espelhos, no caso, vamos dizer assim. Isso por si só já não seria já uma demonstração e assim, até agora trazendo agora para a nossa concepção cristã, o sim, próprio a própria ideia de Cristo, né? Falando pelo contexto de fé mesmo, né? Cristo descendo, né? E realmente morrendo por nós. A gente parava a pensar, realmente ele não precisa disso. O que teria movido a Deus a agir dessa forma para se revelar? Mesmo que ele tenha que ter controlado a revelação dele, né? Por sim. assim dizer, porque Então, nossa mente não poderia suportar isso. O que essa é a teria grande levado a pergunta da Deus a agir humanidade, dessa Cristiano. forma? Hum? Essa é a grande pergunta da humanidade. Por que estamos aqui? Por que o mundo é do jeito que está? Por que fomos criados? Várias correntes filosóficas, várias correntes da psicologia, da psiquiatria, da sociologia, da teologia, têm estudado até hoje para justamente responder a isso. Por que estamos aqui? A sua pergunta, né, ela é uma pergunta que vários outros setores das ciências também fazem. Por que Deus nos criou se Deus não precisa? Por que o mundo foi criado? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa finalidade? Qual é a nossa razão de ser? Por que estamos aqui? Essa é a tentativa de cada ser que nasce. Tentar responder a isso. Cada célula nossa, dia a dia, ela tenta responder a isso. Então, você estuda porque você quer encontrar o seu lugar no mundo. Você trabalha, compra coisas porque você quer se inserir em determinado grupo. Você vai para determinada igreja porque você quer atuar naquele grupo. Você vai escolher determinada carreira porque você quer se identificar com aquilo. E esses elementos vão te dando uma sombra de um sentido, ou, né, do que seria um sentido ou uma razão de ser, mas isso ainda não te completa. Nós vivemos uma insatisfação completa. Por quê? Porque essa pergunta que você fez, nós não conseguimos responder. Por que esse ser absoluto nos criou? O que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa finalidade? Qual é o nosso objetivo? Eu acho que essa é a grande pergunta que nos impulsiona a seguir em frente. Agora, da parte de Deus, saber essa resposta só na eternidade. Porque, assim, eu acho que esse é o grande desafio. Essa pergunta ela é muito pertinente. Se Deus não precisa, se Deus não tem necessidade, se Deus simplesmente é, por que nos criou? Aí vem as tentativas de resposta. Porque ele estava sozinho, se ele estava sozinho, então ele não é tão absoluto. Ah, porque ele amou, se ele amou, ele tem carência. Ah, porque ele queria, se ele queria, ele porque tem necessidade. Então, dependendo da resposta que eu dê, eu tenho que reformular os meus conceitos sobre Deus. Eu tenho que reformular as Aí, minhas ideias sobre Deus. Entendeu? Pô, O mas aí é desafio ele é sinistro, constante. Uma coisa vai levando a outra. mas E as aí é sinistro, respostas. Ricardo. Eu pago a mensalidade do curso para tu me responder essas perguntas Meu impossíveis irmão, aí, você cara. está Pô, fazendo curso errado. Eu vim trazer a espada. pô, eu te pergunto um negócio, tu me fala que ninguém sabe responder, pô, É isso aí, irmão. Eu estou fazendo filosofia agora. Eu estou nesse mundo aí, meu irmão, da pergunta. O que move o mundo é a pergunta, irmão, não é a resposta. não, eu entendi, eu entendi. então, Entendi. o Beleza. Fala, professor, fala, acho que aí Rosilé. que está o X da, aí que está, né, o ponto crucial da questão. Quem foi que sondou a mente do Senhor, né? É, Quem é que pode esquadrinhar e ter exatamente as respostas para. A gente procura resposta para tudo, né? Para a morte, principalmente. Eu vejo as enfermidades são um álibi porque Deus, na sua infinita misericórdia, sabia que seríamos curiosos, e aí, morreu de quê? Né? Mas quem tem o fôlego, quem soprou o fôlego de vida? Aí a gente vai atribuir, foi coração, foi não sei o quê, mas para saciar o quê? Esse nosso desejo dos porquês, né? Esse nosso anseio do porquê, tem que ter uma causa, tem que ter um motivo.
enquanto ele Sim. é Deus, mas mesmo essa soberania toda, que pode ter todo o controle de tudo, ele mesmo assim ainda insiste, né? Insiste em nos usar, né? Assim, de Cristo nós somos cooperadores, a gente sabe disso. Então, acho que a maior dificuldade do homem está em aceitar esse Deus que conta com a cooperação, porque para a gente com o poder, a gente quer manipular, a gente quer, né, mandar, a gente quer estar sobre o outro, a gente quer governar sobre o outro. E aí não ter esse conflito, né, de aceitar que Deus, mesmo podendo acabar com o mal, ele pode acabar com toda a enfermidade. Ele pode todas as coisas, e por que não faz? Então, eu acho que existe até essa resistência também em se aproximar mais de Deus, que as pessoas têm medo, né? De se aproximar, de mergulhar mais, essa questão do sobrenatural, de ter o acesso. Eu falo assim, tem o acesso, mas como? Não, não dá. A gente tem que pensar duas vezes antes de se aproximar de Deus, porque, de verdade, o que está de ruim em nós se revela quando a gente se aproxima dele. Então, eu vejo assim, o grande conflito está nisso. Não tem como, não, jamais vamos saber, né, o que passou na mente do Senhor ao nos criar, para quê, por quê. E aí a gente fica nessa superficialidade das explicações, né, teológicas, Sim. né? A gente vai tentando sanar ali uma dúvida ou outra, e aí daqui a pouco está caminhando todo mundo para a filosofia. Não, não é basicamente isso, mas é assim, é Por entender que o aí, né? texto bíblico ele também é uma forma de tentar responder. O texto bíblico ele não é necessariamente a resposta, ele é uma forma de responder. Quando eu estudo o texto bíblico, entendendo o processo de formação teológico, sociológico e filosófico e ideológico que está dentro dele, eu consigo olhar para esse texto e perceber que, apesar da sua inspiração divina, ele tem a participação humana, ele é literatura. Então, o próprio texto bíblico, ele não me dá tudo o que eu preciso saber. Por quê? Porque tem coisas que nós não vamos saber. O texto ele tem a interferência e a limitação humana, apesar da inspiração divina, apesar da participação divina. Mas ele me dá uma parte, ele não me dá o todo. Porque se ele me desse o todo, gente, seria muito fácil do seguinte, a gente abria a Bíblia, lia, o entendimento estava dado. Eu não precisava de grego, de hebraico, de aramaico, eu não precisava de exegese, de hermenêutica. Vocês já pararam por que nós estudamos tanta coisa no seminário? O que nós estudamos no seminário é a forma de ler o texto bíblico. Você estuda grego, hebraico, você estuda português, você estuda Antigo e Novo Testamento, você faz várias matérias ligadas à teologia para tentar interpretar o texto bíblico. E ainda assim a gente não consegue. Vocês vão terminar o curso em 4 anos e a sensação é, não sei nada. Eu preciso caminhar mais. Por quê? Porque a gente ainda não sabe nada. Então, você vai estudar, acabou o curso, você vai fazer uma pós-graduação. A sensação é, preciso fazer mais. Aí você vai continuar, a sensação ainda é, preciso fazer mais. Por quê? Porque não temos tudo. Nós temos impressões culturais. Qual é o grande perigo? O que eu acho pior, né, em quem estuda teologia é chegar na arrogância de dizer assim, não preciso de teologia, porque eu oro, Deus fala comigo. Ah, eu não preciso disso, porque eu tenho espiritualidade, e a espiritualidade Deus faz, eu oro, eu vou no monte, eu não sei o quê. Isso é teologia. Todo o nosso discurso é teológico. Todo o nosso questionamento é filosófico. Toda a nossa maneira de olhar a vida é ideológica. O que é uma ideologia? É uma maneira de olhar a vida. Então, nós, né, sendo cristãos, nós seguimos uma ideologia. Sendo cristão conservador, eu tenho uma ideologia. Sendo cristão tradicional, batista, assembleano, eu tenho uma ideologia. Tudo isso vai me levar a determinados questionamentos, né, a determinadas pressuposições. Então, quando a gente vai trabalhar, principalmente o Antigo Testamento, eu não posso deixar de levar essas coisas em conta, né?
O questionamento é o que faz a gente seguir em frente. Porque quando você chegar no ponto de achar que achou a resposta, cara, eu acho que é o fim do caminho. Porque não há resposta aqui nessa realidade para um discurso que a gente está em relação à infinitude. Nós somos seres finitos, né? Então, a mera compreensão ou ideia de eternidade é muito difícil. Por isso, tanta imagem, tanta figura, tanto símbolo. Por isso, tantas matérias para você poder compreender um texto, né? Que se fosse, né, uma coisa tão simples, a gente estaria aí tranquilo, cada um lendo da sua casa, a pessoa abriria na rua e já se converteria, aceitaria, né? Nós não precisaríamos de tanta coisa para poder compreender. Então, essa busca que eu acho, pelo menos na minha perspectiva, que eu acho que tem que ser o nosso motor, né? A ideia de que respostas não teremos. Então, vamos continuar fazendo perguntas. Isso nos ajuda, primeiro, a manter a humildade, entender que a gente não sabe tudo, e, segundo, a pesquisar mais, né? A ver que uma palavra pode significar muito mais do que a gente imagina dentro de um contexto específico, né? Principalmente no Antigo Testamento, né? Então, é a caminhada longa aí, né? É a caminhada eterna nisso aí, né? Acabou o nosso tempo aí. O que a gente vai... eu vou fazer? Esse texto vocês têm. O que a gente conversou não está muito diferente do que está no texto, né? Não tem problema assim, de não ler. Mas quem não tiver o texto, me pede lá no grupo que eu mando de novo. É da apostila, né? Então, é só dar uma lida nele que não tem muita dificuldade. Mas é basicamente isso que a gente conversou, né? É essa impressão sobre Deus a partir desse recurso literário do antropomorfismo. E para você ver como que uma coisa vai levando a outra, né? A gente vê que essa forma de apresentar Deus vai nos levando a outros questionamentos, e a ideia é tentando responder aí, né? Infinitamente. Beleza, gente? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa aí, rapidamente, falar alguma coisa? Eu quero a mensalidade de voto, só falo isso. Deixa de ser boquirana, rapaz. Você está sendo liberto da ignorância, entendeu? Sendo liberto do tradicionalismo radical. Está sendo liberto do nazismo. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, galera. Até daqui a pouco, lá na outra matéria.